Olá a todos, tudo bem? Professor José Maria, mais uma vez com vocês, dando sequência ao nosso curso Português para Concursos. Estamos aí passo a passo, varrendo todos os itens dos editais previstos aí em várias bancas de concursos para a língua portuguesa. Você que vai prestar qualquer concurso, ok, cara, qualquer nível, qualquer banca, esse curso ele tá preparadinho aí para você, Está começando aí lá do sub-zero mesmo, galgando aí degrau a degrau, tá certo, até atingir aí o ponto máximo, que é a excelência, legal? Moçada, olha só, a gente fez aí na aula passada a abertura, da morfologia, passamos a discutir aí o processo de formação de palavras, Começamos lá com o processo de formação de palavras, falamos dos principais processos, a derivação e a composição, falamos dos tipos de derivação, dos tipos de composição, falamos também de outros processos de formação de palavras, hibridismos, estrangeirismos, empréstimos linguísticos, enfim, fizemos uma varredura nessa parte inicial da morfologia referente ao processo de formação das palavras. A partir desta aula, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero passar a abordar a classificação das palavras, Nós vamos falar das classes de palavras, vamos varrer aí classe a classe, destacando alguns aspectos importantes, principais, que são aí frequentemente cobrados, nas provas de concurso, perfeito? Então, essa é a segunda etapa da morfologia, as classes de palavras. Lembra aqui comigo, vou pedir aqui um slidezinho auxiliar, lembra aqui comigo, moçada, quais são as classes de palavras? São ao todo 10, classes de palavras. Deixa eu trazer aqui outra nomenclatura também, ou funções gramaticais, ou o que mais que eu tenho aqui, classes gramaticais. Pode ser que, vamos lá, a tua prova ela traga aqui essas nomenclaturas. Ela está falando exatamente da mesma coisa, das classes de palavras, Vamos enumerá-las aqui, pessoal, Primeira classezinha, você tem aí o substantivo, legal. O que mais você tem? Você tem o artigo, você tem o adjetivo, legal. Você tem numeral, bacana. Você tem pronome, aí eu destaco aqui pronome, pronome. Nós vamos reservar algumas aulas aí específicas para tratar de pronome, Pronome merece uma atenção sua. Já estou aqui de início, dizendo para você que pronome merece ser estudado, com detalhes. Verbo, então, verbo, precisamos dedicar aí algumas aulas específicas para verbo, também outra classe de palavras super importante. Se temos aqui, advérbio, Se temos também, preposição, ok, conjunção, legal. E o que mais aqui, interjeição. São ao todo, 10 classes, moçada, de palavras, 10 classes de palavras. Nós temos aí essas 10 classes de palavras. Eu também destaco, moçada, a conjunção, Eu diria que as 3 principais classes, aquelas que a gente precisa de um detalhamento mais apurado, são essas 3 aí que eu pus o asterisco, Pronomes, verbos e conjunções. Conjunções, eu vou mergulhar a fundo em conjunções lá na sintaxe do período composto. Lá na sintaxe do período composto eu vou desbravar aí o universo das conjunções, correto? Maravilha, já antecipando para você o que a gente vai ver aí. Voltemos lá para o nosso slide, Voltemos para o nosso slide, vamos fazer aqui uma varredura nessas classes, Vamos fazer aqui uma varredura nessa classe, nessa classificação. Você tem aí, a abertura aqui do nosso material, a morfologia, como nós detalhamos aí em encontros passados, Ela tem como alvo de estudo, Ela tem como alvo de estudo a palavra, tá certo? Ela está interessada no seu processo de formação e na classificação. Aí você tem aí as 10 classes de palavras que nós acabamos de enumerar, tá bom?
Como classes nucleares, né? Vamos chamar assim, classes principais, ó, aquelas que vão servir de base para outras, você tem aqui o substantivo e o verbo, né? Ok? Aí na sequência aqui, ó, o substantivo, começa aí pelo substantivo, a primeira das classes de palavras, bem simples, bem natural aqui, a abordagem acerca dessa classe, ó. Pertencem a essa classe todas as palavras que designam seres em geral, sendo esses seres, vamos lá, entidades reais, imagináveis, né, fictícias, ok? Eu vou dar nome às coisas, né? Então basicamente aqui, ó, vamos pensar um pouco ao substantivo. Ele, tá certo, ele faz referência aos nomes de uma forma geral, beleza? Aí olha só, nome, dar nome às coisas é algo difícil, não é algo tão fácil não. Não é algo tão fácil, não é algo tão ligeiro, não é algo tão simples não, tá? Então o que vai acontecer, ó? Muitas vezes é difícil dar um nome, tá certo? É difícil dar um nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o que eu tenho em nome. Eu só não entendi o que o senhor quis dizer. Vamos pensar aqui um pouco, ó. O substantivo é a classe de palavra, correto? Que designa os seres, né? Que representa, ó, os nomes, não é isso? Pois muito bem. Aí, cara, pensa aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo um pouco, ó. Viver. Viver, moçada. Viver a priori é o quê? Vamos raciocinar aqui com base nos conceitos aí que a gente tem, né? Viver é um verbo a priori, concorda comigo? Viver é um verbo, a gente conjuga esse verbo, né? Eu vivo, você vive, eu viverei, você viverá, enfim. Você tem aí viver funcionando como verbo. Agora, a partir do momento que eu insiro viver nesse contexto aqui, ó, o meu viver é intenso. O meu viver é intenso. Rapaz, viver, eu te pergunto, viver ainda é verbo? Cara, não mais. Viver agora, moçada, ó, passa a ser um substantivo. Como assim, professor? Rapaz, observe. Observe aqui, ó. Pendurado em viver, você tem aqui esse pronomezinho, o meu, vamos pensar aqui, ó, esse pronome, a gente vai detalhar esses pronomes, são os pronomes possessivos, né? Você tem aqui esse artigo, você tem aqui esse artigo, artigozinho ó. Você tem aqui desse lado esquerdo, acerta o artigo ó e o pronomezinho possessivo meu. Mas aqui à direita, ó, quem é que você tem? Você tem aqui a palavra intenso, intenso. Intenso, a gente ainda vai detalhar. É um adjetivo, é uma qualidade aqui desse substantivo, correto? Esse viver é intenso. Então veja só, a palavra viver ela está determinada de um lado por artigos e pronomes, do outro lado por adjetivos. Ela passa a se transformar, moçada, em substantivo, tá? Ela passa a ser um substantivo. Ela era um verbo, ela agora é um substantivo. Pois muito bem. Vamos pensar em outra exemplificação, ó. Você tem aqui, por exemplo, simples. Doutor, simples. Pensa aqui comigo. Simples veio ao mundo, adjetivo, correto? Simples veio ao mundo, adjetivo. Adjetivo uma qualidade, né? Uma qualidade aí de um determinado ser. Depois a gente vai ter uma classificação, vai ter uma definição mais completa aí, né? Para adjetivo. Mas eu posso pensar assim em termos de qualidade, né? Nessa forma preliminar de pensar. Tá bom? Aí se eu faço isso, ó. Se eu faço isso, ó. Fazer o simples. Fazer. Deixa eu só alinhar aqui. Olha só. Fazer o simples nem sempre é viável. Nem sempre, olha só, galera. Nem sempre é viável. Doutores, me diga uma coisa, simples ainda é. Simples ainda é um adjetivo, não mais. Não mais, você concorda comigo, ó. Simples passa a ser um substantivo, né? Por que, professor, você afirma isso? Rapaz, olha ao redor. Aqui à minha esquerda, né? A sua esquerda aí na tela, você tem o que? Esse ozinho, que é um artigo, né? Artigo determinando aí essa palavra simples. O que mais que você tem, ó? Mais aqui afastadinho, você tem aqui esse adjetivo viável. Você tem aqui esse adjetivo viável. Então veja, simples é uma palavra que está determinada por artigo de um lado, por adjetivo de um outro. Ela passa a ser um substantivo. O que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo mostrar para você o seguinte, ó.
Isso aí vai estar explicitado também no próximo slide. Você tem aqui o substantivo. O substantivo é uma palavra nuclear, como a gente explicitou no slide, né? Como assim, professor, uma palavra nuclear? A gente pode pensar, fazer uma analogia também com um planeta, ó, né? Esse substantivo gira em torno do substantivo, acerta uma série de outras classes de palavras, ó. Quem é que gira? Quem são os satélites aqui, né? Que vão orbitar, ó, em torno do substantivo. O artigo é um satélite, dá uma olhadinha aí, ó. Ok, pronomes, alguns pronomes, né? Observe aí na tela, alguns pronomes vão orbitar em torno de substantivo. Tá certo? Adjetivos vão orbitar em torno de substantivos. Eu não citei aqui, mas numerais também podem orbitar em torno do substantivo. Então essa moçada aqui, ó, vai ser responsável por transformar qualquer coisa em substantivo. Beleza? Transformar qualquer coisa em substantivo. Olha sempre ao seu redor. Se aquilo ali tiver determinado por artigo, determinado, tá? Determinado por adjetivo, determinado por pronome, quantificado ali por meio de um numeral, tá? Você terá então nessa palavra uma classificação de substantivo. Bacana? Essa é a lógica aqui, né? Então fica aqui esse slide, né? E aí, enfim, eu dei aqui alguns exemplos, né, de substantivos. O verbo, por sua vez, ó, ele designa três coisas, né? Ações, processos, né, que ocorrem com os seres em geral. O verbo também é uma palavra nuclear, a gente pode chamar assim, né? Em torno dela também vão orbitar, em torno do verbo pode estar ali orbitando pronomes também, né? Os pronomes pessoais, no caso oblíquo, por exemplo. Advérbio, vamos falar do advérbio daqui a pouco, tá? Você tem aí essas duas palavras nucleares, né? Elas são o centro para uma série de outras palavras que vão orbitar ao redor. Bacana. Continuemos aqui, ó. Enquanto essa é a noção, né? Vamos falar um pouco desses satélites, né? Dos substantivos, né? Que eu citei na minha anotação. Ó. O adjetivo é uma classe de palavra que serve para indicar as qualidades, as propriedades do substantivo. Então aqui, por exemplo, está aqui giz, o substantivo giz. Você tem aqui os adjetivos, ó, branco, esse giz é leve, esse giz é poroso, esse giz é frágil, esse giz é comprido, né? Perfeito? O que mais que a gente tem aí, ó? O que mais que a gente tem aí? A locução adjetiva, conceito importante, viu, moçada? Conceito importante, muita gente não entende esse conceito de locução. Cara, locução, veja bem, traduz aqui locução de uma forma bem simples para mim, professor. Cara, locução é uma expressão. Uma expressão. Como assim? Eu às vezes não tenho, sabe, uma palavra para definir, tá certo? Aquela qualidade, aquela característica, eu não tenho. Então eu me faço valer de uma expressão. Essa expressão que modifica substantivo, nome dela, né? Uma locução, portanto adjetiva. Bacana. Então essa casa aqui, ó, é uma casa sem porta, é uma casa, ó, material de tijolo, né? De madeira, com varanda, de praia, né? Então toda essa moçada aqui, ó, tá desempenhando papel adjetivo. Essas expressões estão modificando o substantivo, portanto elas são o quê? Elas são locuções. Guarde esse conceito, ó. Locuções adjetivas. Locução nada mais é do que uma expressão, tá certo? Uma expressão. Você não tem agora uma palavra, você tem uma união de palavras que está cumprindo uma determinada função. Legal? Show de bola. O que mais que a gente tem aqui, ó? Né? Mais satélites aqui dos substantivos. O numeral, moçada, ó. O numeral, uma classe, né, de palavra que está associada aqui à ideia de número. A ideia de número. Aí essa ideia de número, galera, veja bem, pode ser o que aqui, ó, a quantidade, né? Vamos pensar aqui em termos de quantidade, 1, 2, 3, 9, 10, 20 mil. Pode ser ordem, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto. Pode ser, galera, ó, é mais que pode ser múltiplos, é o dobro, o triplo, o quádruplo, beleza? Múltiplos, pode ser fração, é o meio, é o terço. Então tudo que indica número, né? Está relacionado à ideia de número, seja quantidade, ordem,
múltiplos ou frações, eu classifico como numeral. Perfeito? Maravilha, né? Então eu faço aqui um breve descritivo, né? Um breve descritivo aqui dessa classe de palavra também. Legal? Bacana. O que mais que nós temos aí? O artigo, galera. O artigo é outro satélite do substantivo. Então a gente está passando aí pelos satélites dos substantivos, né? Ó. E à medida que a gente for varrendo essas classes de palavras, algumas aplicações vão surgindo. Dá uma olhada aqui no artigo, ó. Né? Basicamente é a classe que serve para indicar se o substantivo é concebido como algo já definido e conhecido previamente ou como algo indefinido, né? Basicamente você tem aqui a classificação do artigo em definido, legal? Definido e indefinido, bacana? Definido ou indefinido. Aí, ó, quem são os artigos definidos, rapaz? Ó, isso daqui, ó. Os, as. Quem são os artigos indefinidos? uns, umas, né? Bacana. O que você tem aqui, ó? A questão da definição ou da indefinição. Eu dei um exemplo aqui, né? Uma historinha, ó. Era uma vez um cordeiro. Que cordeiro é esse? Pois é, ele não está determinado, esse cordeiro, né? Pelo menos por enquanto. Ele não está determinado. E um lobo que bebiam água à beira de um córrego. Era um cordeiro qualquer, um lobo qualquer e um córrego qualquer. Agora que eu apresentei, ó, eu passo a determiná-los. Então, o lobo, esse lobo que eu havia citado, ele diz para o cordeiro, para este cordeiro que eu havia citado, né, porque você está sujando o córrego que eu já havia citado. Então, eu comecei falando de forma genérica. A partir do momento que eu apresentei esses elementos, a partir daí eles já estão determinados. É o que eu descrevi aqui, né? Ó, como se vê, os artigos indefinidos 1 no trecho 1 servem para indicar que os substantivos cordeiro, lobo e córrego não haviam ainda sido citados, né? Não haviam ainda sido apresentados para o leitor. Uma vez apresentados, ok, eles passam a ser determinados e a partir deste instante você utiliza, né, os artigos definidos. Bacana? O que mais que a gente pode explorar aqui de artigo? Ó? Dá para encontrar aqui algumas aplicações interessantes. Ó. O artigo, galera, ó, dá uma olhadinha aqui em algumas aplicações comigo. As bancas, elas gostam muito, ó, de explorar isso aqui, ó, artigos, né? Pois muito bem, elas gostam muito de explorar o valor semântico. Olha só, o valor semântico, tá certo, dos artigos. Você já deve ter visto muitas questões aí, né, que vão explorar mais a questão semântica, né? Ó, tal palavra, tal expressão, né? Tal palavra, tal expressão, ela é usada no texto com um valor, 2 pontos, aí ele dá lá as opções, que valor. Às vezes aparece subentendido, ó, a palavra semântico, né? Parece só valor, aí você entenda, valor semântico. A semântica, lembra, né? Ela estuda sentido, ela estuda o significado, não é isso? Beleza? Então os artigos aqui, eles podem gerar efeitos, moçada. Eles podem gerar efeitos. Como assim? Só dar um exemplo aí. Ó, exemplo que eu vou te dar, né? Exemplo que eu vou te dar, rapaz, né? A prefeitura, olha o exemplo aqui, ó. A prefeitura, ela vai indenizar 100 moradores, né, que perderam suas casas, preste bem atenção nesse exemplo, suas casas na enchente. Olha aí, moçada, olha aí. O outro exemplo, a prefeitura vai indenizar os 100 moradores, olha só, os 100 moradores, né, que perderam suas casas na enchente, beleza, na enchente. Moçada, a única diferença aqui da frase primeira para a frase segunda, ó, tá aqui no artigo, né? Esse artigo, professor, está fazendo a diferença ou citar, galera. Ou citar, ó, tá demais. Porque, veja,
Eu não estou determinando aqui, ó, esses moradores, né, na primeira frase por artigo. Então o que isso significa? O que isso significa, moçada? Significa o seguinte, ó. Esses moradores aqui, ó, correspondem a alguns, não a todos, tá? Eles correspondem a alguns. Entenda isso aqui, ó. Alguns o que, professor? Alguns o que? 100 é uma parte daqueles que perderam as casas, né, nas enchentes, ok? Na enchente, aliás, né? 100 é só uma parte desse todo que perdeu a casa na enchente, perfeito? Não corresponde a todo mundo. Agora, quando ele determina por artigo, ó, a prefeitura vai indenizar os 100 moradores, os 100 moradores que perderam suas casas na enchente. Ele está dando a entender que ele está falando de quem? Ele está falando de todos, né? Ele está dando a entender que está falando aqui de todos, né? Então perceba aqui, ó, 100 na primeira frase corresponde apenas a alguns moradores, né, que vão ser indenizados aí, né? Tá certo? Apenas alguns, né, dando a entender que há outros que perderam as casas na enchente que não vão ser indenizados. Tá? Já na segunda frase, o fato de você ter aqui, ó, esse artigozão, ele dá a entender que 100 corresponde aí ao total de moradores que perdeu, né, a casa, né, nas enchentes aí, perfeito? Então esse os aí está indicando essa ideia de totalidade. Apenas um artigo aí, a presença de apenas um artigo modificando o sentido original, né, da frase, né? Tá aqui a frase 1 e a frase 2, a presença desse artigo altera o sentido original dela, né? Outra aplicação também, ó, que cai em muita prova, a gente vai beliscando aqui algumas aplicações, ó. Você tem aqui, por exemplo, esse 1. Esse 1, moçada, raciocina aqui comigo, ó. Esse 1, moçada, veja bem, ele pode ser artigo, a gente viu lá, artigo indefinido, correto? E ele pode ser também, galera, ó, numeral. Numeral, eu não falei do numeral, né? Falei rapidamente de numeral, mas o numeral é a classe de palavra que está associada à ideia de número, né? Aqui é o seguinte, como é que eu vou distinguir se esse 1 é artigo indefinido, se esse 1 é numeral? É a interpretação que vai dizer isso. O que eu estou querendo mostrar para você aqui, abordando essas primeiras classes de palavras, ó, é que as palavras não têm uma classificação fixa, não. Lá no início eu falei lá do substantivo, né? Ó, tem palavra aí que é verbo, cara. E só pelo fato de você estar ali determinando essa palavra por um artigo, por um pronome, por um adjetivo, ela passa a se transformar em substantivo. Mesma coisa agora aqui, ó. Eu tenho aqui a palavra 1, ela podendo funcionar como artigo, podendo funcionar como numeral. Como é que eu faço, professor, para distinguir? Vamos aqui trabalhar um exemplo. Quando eu digo assim, rapaz, vi um colega seu no churrasco. Vi um colega seu no churrasco. Aí fica aqui a pergunta, rapaz, esse 1 aqui, meu Deus do céu, ele é artigo ou ele é numeral? Como é que eu vou saber, professor? Rapaz, pensa assim comigo, esse 1 está indicando aqui uma ideia de quantidade ou ele está indicando uma ideia de indefinição? Professor, eu não sei, rapaz, vou matar essa sua dúvida agora, ó. Quando eu chego para você e digo, vi um colega seu no churrasco, qual é a pergunta que você me faz? É essa mesma aí, né? Que você acabou de dizer aí. Qual, professor? Né? Colega? Que colega? Ou então você vai dizer assim, qual deles? Mas matou, cara. Matou. Ou seja, vi um colega seu no churrasco. Indefinição é a ideia, né? Tanto é que na sequência você pergunta qual deles, que colega, qual colega. Você quer, obviamente, especificar algo que está indefinido. Esse 1 aqui, ó, é um artigo indefinido, concorda? Ah, professor, então é assim que a gente faz? Exatamente. É assim que a gente faz, é interpretação. É interpretação. Agora vem pra cá, ó. Quando eu digo assim, cara, basta, né? Um voluntário, basta um voluntário para
agilizar a tarefa. Basta um voluntário para agilizar a tarefa. Ok? Ninguém mais. Pô, aqui eu já tô entregando o jogo, hein? Ninguém mais. Legal? Basta um voluntário. Aqui, ó, tá muito claro. Olha aqui ao redor, cara. Se cerca aí do redor, tá? Se cerca aí do entorno, tá? Da palavra. Não analisa a palavra de forma isolada, não. Ó, quem é que você encontra aqui, rapaz? Você encontra aqui esse basta. Basta um, aqui o meu gesto, ó. Basta um voluntário. Basta um voluntário. Eu ainda reforço essa ideia aqui de quantidade, ó. Ninguém mais. Ninguém mais. Ó, o meu gesto. Basta um voluntário. A ideia que eu tô pondo aí é a ideia de quantidade. Esse um aqui, galera, ele vai ser o que? Ele vai ser um numeral, né? Um numeral, porque a ideia aqui é de quantidade. Tá certo, pessoal? Eu preciso apenas, ó. O meu gesto, eu preciso apenas de 1 minuto. Eu preciso de apenas 1 minuto. Me dê somente 1 minuto que eu consigo resolver essa questão. Ó, 1 minuto, a ideia de quantidade. Se cerque, tá certo, do entorno dessa palavra, que aí você vai conseguir interpretar se se trata ali de uma ideia de indefinição ou se diz respeito ali a uma ideia de quantidade, né? Essa é a lógica que a gente tira a partir daí. Legal, moçada? Bacana. Show de bola. Então, o que a gente fez aí até agora, né? O que a gente fez até agora? Eu pincelei aqui, ó, né? Voltando aqui. Eu falei das duas classes de palavras nucleares, né? Ó, substantivo e verbo. Substantivo leva uma galera com ele, verbo também leva uma galera com ele. Aí eu pincelei aqui, né? Os satélites do substantivo. Você tem aí adjetivo, as locuções adjetivas também, bacana. Você tem o que mais? O numeral, ó, artigo, aí valor semântico associado aos artigos. Como é que isso aí pode ser cobrado na sua prova? Como é que uma questão pode trabalhar, mencionar artigo na prova, professor? Pois é, mostrei aí exemplos, né? Mostrei aí exemplos, ó. O valor semântico dos artigos, os sentidos que eles estabelecem, né? Perfeito? A distinção aí desse artigo indefinido para numeral, a ideia de indefinição e a ideia de quantidade sendo postas para a gente. Ou seja, fizemos aí esse mapeamento dessas primeiras classes de palavras, tá? Vou parar por aqui. Na sequência eu continuo fazendo essa abordagem das classes de palavras. Vamos agora beliscar os satélites dos verbos, tá? Pronomes, vamos beliscar um pouquinho pronomes, vamos beliscar um pouquinho advérbios. Vamos aí pôr para brigar, né, os adjetivos e os advérbios. Tem bastante coisa interessante por aí. Tá bom, galera? Abraço, né, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.